Chernobyl, um nome que até hoje carrega um peso gigantesco na história da humanidade. Quando ouvimos essa palavra, imediatamente pensamos em desastre, radiação e em uma cidade abandonada. Mas a história de Chernobyl vai muito além do acidente de 1986. Ela envolve segredos da União Soviética, descuidos humanos, sofrimento de milhares de pessoas, além de um silêncio profundo que até hoje ecoa nas ruas de Pripyat, a cidade vizinha à usina. Neste vídeo, vamos mergulhar em cada detalhe. Vamos entender o que realmente aconteceu, o que levou a uma das maiores tragédias nucleares do mundo, como foram os dias seguintes ao acidente, o impacto na saúde das pessoas, na natureza, na política mundial e também o que Chernobyl se tornou nos dias de hoje. Prepare-se, porque essa é uma história que mistura ciência, drama humano e consequências que ainda nos assombram quase 4 décadas depois. Para começar, precisamos voltar ao dia 26 de abril de 1986. Era madrugada, pouco depois da meia-noite, quando um teste de segurança estava sendo realizado no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, localizada no norte da Ucrânia, que naquela época ainda fazia parte da União Soviética. O teste consistia em simular uma queda de energia para ver se as turbinas poderiam manter o resfriamento do reator até os geradores de emergência serem ativados. Em teoria, parecia simples, mas a realidade foi completamente diferente. Uma combinação de falhas técnicas no design do reator, somada a erros humanos e decisões equivocadas, resultou em um aumento descontrolado da potência. Calor extremo fez com que a água se transformasse em vapor de forma explosiva. Em segundos, houve uma sequência de explosões que destruíram a tampa de 1.000 toneladas do reator. A noite silenciosa foi rompida por uma explosão que lançou ao ar material radioativo em proporções nunca antes vistas em tempos de paz. Para se ter uma ideia da gravidade, estima-se que Chernobyl liberou 400 vezes mais radiação do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima em 1945. Essa comparação é importante porque mostra que o que ocorreu não foi um simples acidente industrial, mas um desastre de escala global. A radiação não ficou restrita à Ucrânia. Ela se espalhou pela Bielorrússia, pela Rússia, atravessou fronteiras e chegou a diversos países da Europa. Até hoje, partículas radioativas do acidente podem ser detectadas em lugares distantes como a Escandinávia. Nos primeiros momentos após a explosão, muitos trabalhadores da usina não tinham ideia da gravidade do que estava acontecendo. Bombeiros foram chamados para apagar o incêndio, e eles enfrentaram algo invisível e mortal. Sem equipamentos de proteção adequados, muitos entraram em contato direto com a radiação e, em poucas horas, começaram a sentir os efeitos devastadores: náuseas, vômitos, queimaduras na pele e uma fraqueza extrema. Esses homens ficaram conhecidos como os primeiros heróis de Chernobyl, pois arriscaram suas vidas e muitos delas perderam rapidamente. A cidade de Pripyat, construída para abrigar os trabalhadores da usina e suas famílias, estava a apenas 3 quilômetros do reator. Ela era considerada uma cidade modelo da União Soviética. Tinha escolas, hospitais, lojas bem abastecidas e até um parque de diversões que seria inaugurado poucos dias depois do acidente, no feriado de 1º de maio. Mas naquela manhã de 26 de abril, os moradores seguiam suas vidas normalmente, sem saber que estavam respirando ar contaminado por radiação. Crianças brincavam, pessoas iam às compras e casamentos aconteciam. A população só foi evacuada no dia seguinte, mais de 24 horas depois da explosão. Quando os ônibus finalmente chegaram, as pessoas foram instruídas a levar apenas documentos e itens essenciais. Muitos acreditavam que voltariam em alguns dias, mas a verdade é que ninguém jamais voltou para morar em Pripyat. Hoje, as casas, escolas e prédios permanecem como estavam, tomados pelo tempo, pelo silêncio e pela natureza. A partir daí, o governo soviético enfrentou uma crise sem precedentes. O acidente não poderia ser mantido em segredo por muito tempo. Satélites e sensores de outros países detectaram níveis de radiação anormais e logo o mundo soube que algo grave havia acontecido. A União Soviética, que já enfrentava tensões políticas e econômicas, foi obrigada a admitir a tragédia. Mas o que fazer diante de um reator destruído, ainda liberando radiação? A solução encontrada foi construir uma estrutura gigantesca de concreto e aço conhecida como sarcófago, para cobrir o reator e conter ao máximo a liberação radioativa. Esse primeiro sarcófago foi erguido às pressas, com enorme risco para os trabalhadores, muitos dos quais foram expostos a doses fatais de radiação. Décadas depois, em 2016, foi construída uma nova estrutura muito maior, chamada Novo Confinamento Seguro, que hoje cobre o reator número 4 e deve durar pelo menos 100 anos. O impacto humano foi devastador. Estima-se que centenas de milhares de pessoas foram afetadas, entre trabalhadores da usina, bombeiros, militares, médicos e os moradores das áreas evacuadas. Muitos desenvolveram doenças graves, como câncer de tireoide, leucemia e outros problemas de saúde relacionados à radiação.
Milhares de famílias foram deslocadas, perderam suas casas, suas terras, sua história. A Bielorrússia foi um dos países mais atingidos, com grandes áreas agrícolas contaminadas, o que afetou gerações inteiras. Além do impacto humano, o meio ambiente também sofreu profundamente. Florestas inteiras foram contaminadas. Animais selvagens morreram em grande número e a região ao redor da usina ficou conhecida como zona de exclusão, uma área de aproximadamente 30 quilômetros de raio em torno de Chernobyl, onde o acesso é altamente restrito. Curiosamente, com o tempo, essa zona se tornou um estranho refúgio para a natureza. Sem a presença humana, animais como lobos, lices, ursos e até cavalos selvagens voltaram a habitar a região, mostrando como a vida encontra formas de se adaptar, mesmo em locais hostis. Chernobyl também teve um impacto cultural imenso. Livros, filmes, documentários e até jogos eletrônicos se inspiraram na tragédia. O acidente levantou debates sobre o uso da energia nuclear, sobre a responsabilidade dos governos e sobre os riscos de falhas humanas. A confiança da população mundial na energia nuclear foi profundamente abalada. Muitos países reavaliaram seus programas nucleares, e até hoje, quando se discute energia nuclear, o nome Chernobyl é lembrado como um alerta. Atualmente, Chernobyl e Pripyat se tornaram destinos de turismo sombrio. Pessoas do mundo inteiro visitam a região, guiadas por especialistas e com equipamentos de segurança para ver de perto os prédios abandonados, o parque de diversões nunca inaugurado, os apartamentos, onde a vida parou em 1986. Essas visitas servem como uma lembrança física do que pode acontecer quando o poder da ciência não é controlado com responsabilidade. Mas talvez o mais assustador sobre Chernobyl seja que, apesar do tempo que já passou, o perigo ainda existe. O reator 4 ainda guarda toneladas de combustível nuclear que permanecem estáveis. O novo sarcófago foi projetado para conter esse material, mas não é uma solução definitiva. Cientistas e engenheiros do mundo inteiro ainda buscam formas de garantir que o que está preso lá dentro nunca volte a ameaçar a humanidade. Chernobyl não é apenas uma tragédia do passado, um lembrete constante dos limites humanos diante das forças que nós mesmos criamos. Uma história de dor, de falhas, mas também de coragem e de resistência. Uma cidade que um dia foi símbolo do progresso soviético hoje é símbolo de silêncio, de abandono e de alerta. E talvez a maior lição que possamos tirar de tudo isso é a importância da responsabilidade, da transparência e da humildade diante das tecnologias que usamos. Porque, no fim das contas, Chernobyl mostrou que uma decisão errada, uma falha de cálculo ou um descuido pode mudar o destino de milhões de pessoas e deixar marcas por gerações inteiras. Essa é a história de Chernobyl, um nome que jamais será esquecido.